Eu estou plenamente convicto de que Deus quer falar nessa manhã. O Espírito Santo haverá de se mover nesse lugar. E se Ele encontrar corações abertos entre nós, sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Porque a vida cristã, ela é uma vida crescente. Ela é dinâmica. Ela não é estática. Nós somos transformados de glória em glória. Então que nessa manhã o Senhor nos leve para lugares mais altos em nome de Jesus. Eu quero falar nessa manhã sobre o poder do Evangelho. Eu quero convidar ainda em pé você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1, você achou? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo, começou a fazer e a ensinar. Novamente. Novamente. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos completamente disponíveis para o Teu agir nessa manhã. Nós estamos reunidos como igreja, convencidos de que nós não precisamos da voz do homem. Nós precisamos da Tua voz na nossa vida. Eu estou consciente disso nessa manhã, Espírito Santo. E me coloco como um mero canal nas Tuas mãos, para que Tu fales profundamente ao nosso coração nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, que as estruturas espirituais da Igreja Batista Missionária da Amazônia sejam abaladas nessa manhã, pelo entendimento da Tua palavra. Todo alicerce na nossa vida, que tem produzido, Senhor, uma fé fingida, hipócrita, religiosa, vazia, que esses alicerces sejam removidos da nossa vida no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos convencidos de que algo precisa acontecer em cada um de nós como igreja. E nós estamos submetendo a nossa vida nessa manhã ao Teu agir. Eu te entrego, Espírito Santo, cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu te entrego, Espírito Santo, na condição de autoridade que me encontro aqui nessa manhã, todo esse ambiente, para que ele seja impregnado pela Tua unção e pela Tua presença. Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, que daqui a 10, 15, 20 anos, possamos ainda ouvir alguns testemunhos de pessoas que se levantarão para dizer: no dia 3 de novembro de 2013, a minha vida foi tocada pelo poder do Espírito Santo. Que isso seja para a glória de Deus Pai, Senhor. Espírito Santo, eu quero ousar em dizer que nós vamos responsabilizar a Tua pessoa por tudo que acontecer aqui no nosso meio. Porque nós queremos que o mérito seja somente Teu, Espírito Santo. Porque a Tua palavra, a palavra do Senhor nos diz que sem mim nada podeis fazer. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que a religião, ela não supre as necessidades mais profundas da nossa alma. É somente a Tua presença. Ao falarmos nessa manhã sobre o poder do Evangelho, sacode a nossa vida, Espírito Santo. Sacode os nossos conceitos, Espírito Santo. Sacode as nossas convicções, Espírito Santo. Nos arranca de toda e qualquer sepultura espiritual nessa manhã, Espírito Santo. Para que os dons, para que a unção e para que a autoridade que já nos foi delegada seja ativada na nossa vida de uma forma poderosa. Recebe nessa manhã, Espírito Santo,
Recebe nessa manhã, Jesus. Recebe nessa manhã, Deus Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, diga amém. Você pode sentar, querida. Nós acabamos de ler um versículo, Atos capítulo 1, versículo 1, escrito pelo grande médico Lucas, e ele estava endereçando essa carta a um grande amigo que ele tinha chamado Teófilo. E Lucas começa então aqui no livro de Atos a enfatizar duas palavras que, no meu entender, fundamentam esse evangelho de poder. Quando Lucas, no primeiro versículo do livro de Atos, começa a enfatizar para Teófilo esse finalzinho: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Era exatamente esse fazer e esse ensinar que contrastava com tudo aquilo que eles estavam vendo naquela geração por intermédio da vida dos fariseus. Porque o ensino dos fariseus era vazio, não havia autoridade, não havia vida. E muito menos ninguém poderia esperar grandes obras por intermédio dos fariseus. Porque eles viviam uma religião. E então Lucas se levanta e escreve exatamente isso, enfatizando essas duas palavras. Num contexto onde as pessoas estavam cansadas de oratórias vazias. Num contexto onde as pessoas estavam enojadas de discursos sem vida, de sermões sem a graça de Deus, sem a viva presença do Espírito Santo. E foi exatamente nesse cenário religioso que Jesus surge, fazendo aquilo que ele ensinava, realizando aquilo que ele falava, praticando aquilo que ele dizia. E Jesus então, no meio desse contexto religioso, ele se sobressai, porque as pessoas começavam a perceber que havia autoridade no ensino de Jesus. As pessoas começavam a perceber que Jesus não apenas ensinava, mas ele fazia aquilo que ele ensinava. Isso começou a impactar aquela geração. Irmãos, nós nunca podemos aceitar na nossa vida um cristianismo destituído do poder de Deus. Eu receio que dentro da igreja evangélica brasileira nós estejamos convivendo com muitas fórmulas sem poder, com muitas formas sem vida. E nós vamos aprender nessa manhã que cristianismo é muito mais do que fórmulas, é muito mais do que tradições, é muito mais do que sistemas, é muito mais do que liturgia, é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos estar vivendo nos dias de hoje. E eu diria que tudo aquilo que a igreja realiza destituída do poder de Deus só nos torna mais religiosos ainda. E a gente vai fazer algumas considerações hoje sobre esse evangelho de poder. Em primeiro lugar, diga comigo, Jesus é o nosso modelo de teoria e de prática. Posso ouvir amém? Aqui em João capítulo 3, versículo 2, diz assim: foram palavras de um grande conhecedor das Escrituras chamado Nicodemos. E ele disse assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode ensinar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Irmãos, que coisa impressionante. Todos os ensinamentos de Jesus eram banhados com demonstrações de poder. Toda a ação evangelística de Jesus era marcada com demonstrações de poder. E nós encontramos agora alguém aqui, conhecedor das Escrituras, que estava reconhecendo isso.
Nicodemos era um fariseu, grande conhecedor das Escrituras. Se Nicodemos entrasse aqui nessa manhã e pudesse liberar uma palavra sobre nós, nós ficaríamos aqui nessa manhã babando pelo grande conhecimento que aquele homem tinha. E esse homem então se encontrava falando agora com Jesus, porque Nicodemos estava entendendo que ninguém poderia ser enviado da parte de Deus na condição de um Messias, sem que fizesse os sinais que ele estava vendo na vida de Jesus. E ele chega a essa conclusão: Jesus, verdadeiramente tu és enviado da parte de Deus, por causa dos sinais miraculosos que tu realizas. Porque ninguém poderia fazer o que tu estás fazendo se Deus não estivesse com ele. Deus está com você? Deus está com você? Você poderia me apresentar os sinais que Deus anda fazendo por estar com você? Você poderia me apresentar nessa manhã as obras que Deus anda fazendo por seu intermédio, simplesmente pelo fato de Deus estar com você? Nicodemos estava reconhecendo isso. Jesus nunca pediu para nenhum dos seus discípulos libertar alguém, sem que os discípulos tivessem visto isso primeiro em Jesus. Quando Jesus mandava os seus discípulos expulsar um demônio, era porque os discípulos já tinham visto Jesus expulsando. Quando Jesus ordenava que os discípulos orassem pelos enfermos para que eles fossem curados, era porque os discípulos já tinham visto isso em Jesus. Então Jesus ensinava aquilo que as pessoas viam ele fazendo. Eu posso ouvir amém? E isso era impactante, porque o ensino de Jesus era banhado de vida, era banhado de autoridade, porque aquilo que Jesus falava combinava com o que ele vivia. Aquilo que Jesus estava pregando estava completamente alinhado com aquilo que eles estavam vendo em Jesus no dia a dia. E Nicodemos então ficou muito impactado por isso. Eu quero destacar aqui uma sequência de textos que nos convencem que o evangelho normal, ele é marcado pelo poder de Deus. Esse é o evangelho normal. Evangelho anormal é aquele que não é marcado pelo poder de Deus. Mas o evangelho normal, genuíno e verdadeiro, é um evangelho que é marcado pelo poder de Deus. Eu posso ouvir amém? Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, eu disse o quê? Eu disse o quê? Nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e também curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Existe, queridos, uma sequência arrebatadora de versículos na Bíblia que mostra Jesus pregando e ao mesmo tempo curando, que mostra Jesus ensinando e ao mesmo tempo com demonstrações de poder. E o versículo 25, você vai ver isso aí depois. Por causa de todo esse ensino banhado de demonstrações de poder, a Bíblia diz que uma numerosa multidão o seguia. E aí eu pergunto: você quer um método evangelístico mais poderoso do que esse? Você quer um método evangelístico mais eficaz do que esse? Quando você ensina e o seu ensino é banhado pelo poder de Deus, multidões serão impactadas por isso. Diga amém! Eu ando falando nas minhas 10 últimas pregações de que a parte mais eletrizante da vida cristã, ela acontece lá fora, não é aqui dentro. Eu vou repetir isso. A parte mais eletrizante da vida cristã, ela acontece lá fora, não é aqui dentro. Porque é lá fora que Deus quer te usar, amado.
Talvez isso signifique para você estar ministrando numa célula, estar discipulando pessoas. Ontem encontrei 4 pessoas que já estão aproximadamente há 4 meses aqui na igreja. E pela primeira vez eu pude conhecer o nome delas. E elas não têm tantas amizades, não estão em célula, não estão em discipulado. E como foi bom aquele contato com elas, para poder pegar o nome delas e já encaminhá-las para uma célula. A parte mais eletrizante da vida cristã, ela não acontece aqui dentro, ela acontece lá fora. Quarta-feira à noite, tivemos a oportunidade. Eu fiquei sabendo que um grupo daqui da igreja de entregar mingau ali na Presidente Vargas. Eu peguei meu carro, por volta de 11 horas da noite. Eu fui ao encontro dessa turma. Eu cheguei até ligar para o pastor Elton, pastor Jefferson, pastor Delcio, mas eu não consegui. Eu tinha certeza que eles poderiam estar comigo também lá. E aí já na 1ª de dezembro, no meio do caminho, eu consegui falar com o pastor Léo, que tinha acabado de terminar a célula. E voltei e peguei o pastor Léo e fomos para lá. Irmãos, a parte mais eletrizante da vida cristã acontece lá fora. Que essa turma que a gente encontrou quarta noite queria, não era um copo de mingau e nem um copo com água, mas era o nosso toque, era o nosso olhar, eram os nossos ouvidos, era o nosso abraço. Era isso que eles queriam. O mingau e a água era apenas um detalhe naquela noite. E tinha um cidadão na parada do ônibus que não era morador de rua, ele estava do outro lado da Presidente Vargas, ele foi chamado para aquele meio. E nós começamos a falar do amor de Deus para ele. Era um senhor. E dentre várias pessoas que entregaram a vida a Jesus, ele não somente entregou a vida a Cristo ali naquela noite, mas ele ficou participando com a gente de todo aquele movimento ali. Ele é um morador, ele mora ali na Gaspar Viana. E ontem à noite, para minha surpresa, ele entrou aqui, nós demos o endereço da igreja, e ele entrou aqui, eu estava no púlpito, ele veio me dar um abraço. E nessa manhã, ele está aqui. Fica em pé, seu Alves. Pode ser mais forte esse aplauso, igreja. Deus abençoe sua vida, viu? Pode sentar. E ele já aproveitou e foi para o evangelismo que a gente fez ontem ali na Doca. E estava lá já pregando, irmãos. Porque a parte mais eletrizante da vida cristã, ela acontece lá fora no seu dia a dia. Nós não podemos, amados, perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Não podemos perder nenhuma delas. Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Lucas capítulo 10, versículo 9, Deus envia os 70 discípulos e diz para eles não somente pregarem, mas diz para eles aqui no versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós outros o reino de Deus. João 14, versículo 10 diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Disse Jesus: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Jesus estava dizendo: olha, as palavras eu libero, mas quem faz a obra é o Pai que está em mim. Nós precisamos nos libertar desse paradigma de achar que é a gente que faz. A gente não faz nada, amados. Quem faz todas as coisas, quem move todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Se você acha que você é o bambambam, é o melhorzão, é o super espiritual, você está muito enganado e você precisa de libertação.
Porque o próprio Jesus reconhecia que ele falava, e não eram palavras dele, como quando a gente fala, não são palavras nossas, mas quem realizava a obra era o Pai. Tem sido para mim, queridos, muito impactante poder acordar todas as manhãs e dizer: Espírito Santo, eu não quero apenas te dizer bom dia. Eu sei que tu tens uma obra para realizar nesse dia. E eu quero me colocar à disposição. Eu quero ter a sensibilidade de entender que aquela situação é para que eu ore, que aquela situação é para que eu possa ministrar sobre a vida de alguém. Irmãos, isso está sendo impactante para a minha vida. Porque essas oportunidades sempre estiveram diante dos meus olhos. Mas por alguma razão parece que a gente não enxerga. Por alguma razão parece que a gente não vê. Me lembro da oração que o pastor Léo fez ali na Presidente Vargas, reunindo toda a equipe que estava lá. E ele orou pedindo a Deus: Senhor, nos dê palavra de conhecimento nas abordagens que nós vamos fazer aqui. E eu estava perto quando o pastor Léo nem sabia o nome do seu João Alves. E o pastor Léo perguntou, pelo Espírito de Deus: quem é Luiz Alves? E o seu Alves prontamente disse: é um primo que eu tenho. E em cima disso começaram a conversar. Nós estávamos com uma pessoa lá também foragida da polícia, já havia matado pessoas, ajudado em alguns crimes. E aquela pessoa ali na rua, não, acho que o Jeová, você perguntou se ele estava aqui, né? Mas a gente vai voltar para falar com o Jeová para ele estar aqui, ele não está aqui nessa manhã. E na abordagem evangelística, também movido pelo Espírito Santo de Deus, foi perguntado àquele rapaz: quem é o Carlos? Porque era o próprio Espírito Santo que estava falando ali. E aquele rapaz prontamente disse: o Carlos é o pai da minha esposa, por quem eu nutro muito ódio. E em cima daquilo, ele começou a ser ministrado. Irmãos, o Espírito Santo de Deus do livro de Atos não mudou. O poder de Deus que operou no livro de Atos não mudou. O poder de Deus que operou milagres e maravilhas por intermédio de Jesus não mudou. Quinta-feira pela manhã, eu tive também uma experiência interessante. Nós, há 15 dias atrás, fomos com um grupo lá para frente da prefeitura, volta de meia-noite, uma sexta-feira, fomos levantar um clamor pelas nossas autoridades. E quando eu postei no Facebook sobre esse ato que estaríamos fazendo, orando pelas nossas autoridades, especificamente pelo Zenaldo, eu até botei no Face: olha, compartilhem de tal forma que chegue ao conhecimento do Zenaldo, para ver se ele aparece por lá. Mas oramos e foi tão bom estarmos ali com dezenas de irmãos orando pelas nossas autoridades. Mas Deus, ele não deixa nada barato. Deus levou a sério aquilo que eu escrevi no Face. E Deus compartilhou. E quando foi quinta-feira de manhã, eu estava numa repartição pública. E quando eu ia saindo dela, no corredor, eu fui pedir licença para uma pessoa que estava na passarela, conversando com outra. E quando vira, era o Zenaldo, prefeito da nossa cidade. E ele abriu um sorrisão e eu percebi que ele queria falar comigo. Aí eu fui dar atenção para ele. Mas, irmãos, eu não deixei passar aquela oportunidade. E como ele se mostrou tão acessível, eu disse: prefeito, há 15 dias atrás nós estivemos lá na frente da prefeitura. E nós estivemos lá orando pelas nossas autoridades. Estivemos orando pela sua vida. Porque nós entendemos que os nossos governantes precisam de Deus. E eu disse para ele, olhando nos olhos dele: Zenaldo, não abra mão dessa arma que a igreja tem, chamada oração. E ele disse assim para mim: eu estou reconhecendo isso mais do que nunca. Aí me identifiquei dizendo que eu era daqui. E aí ele disse: inclusive eu tenho uma pessoa que eu conheço muito, que é lá da sua igreja. Disse o nome dessa pessoa, que inclusive está aqui nessa manhã também.
E queridos, como foi bom nós podermos ministrar, porque cada oportunidade é uma oportunidade que Deus está querendo te usar. Diga para o seu irmão: Deus está querendo te usar muito. Aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu, falando para os fariseus: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, que ousadia de Jesus dizer isso na cara dos fariseus. Porque nada mais, nada menos, os fariseus eram mestres das Escrituras. Era um grupo que conhecia profundamente as Escrituras. E como poderia Jesus chegar na cara deles e dizer: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus? Como Jesus poderia estar dizendo isso para o grupo que mais estudava as Escrituras? Como Jesus poderia estar dizendo isso para o grupo que tinha o Pentateuco decorado na boca? Palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Para a casta mais religiosa daqueles dias. E Jesus chega para eles e diz: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não erro apenas por deixar de conhecer as Escrituras. Eu erro também quando eu deixo de conhecer o poder de Deus. Pastor, o que eles não conheciam? Eles não conheciam o que eu vou te dizer agora. Porque essa palavra, quando Jesus diz: vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, esse verbo conhecer no grego denota relacionamento pessoal. Eles tentaram conhecer as Escrituras sem relacionamento pessoal com o Senhor. Eles tentaram conhecer o poder de Deus sem experiência pessoal com o Senhor. Era tudo mecânico. Era tudo uma forma religiosa. Porque todo o nosso conhecimento bíblico sem relacionamento pessoal com Deus é nada. Porque tem gente lá fora que não nasceu de novo ainda e conhece muito bem a Bíblia. Mas isso não tem valor nenhum, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Dê um aplauso poderoso ao Senhor nessa manhã e libere um grito de júbilo. Aleluia! A letra mata. Me lembro de uma das comemorações de uma igreja na nossa cidade, onde um político da nossa cidade que não teme a Deus foi chamado para dar uma palavra e deu um discurso da Bíblia lá, mas não nasceu de novo, não tinha vida, não tinha autoridade. E os fariseus eram mestres nisso. Sabe, amados, esse é o grande engano da religião. E talvez essa seja a nossa oração no final dessa mensagem, dizendo: Senhor, nos liberta da nossa religião. Porque os fariseus, eles aprendiam a Bíblia para debater. Eles aprendiam a Bíblia para defender o que eles pensavam. E não para fazer dela um instrumento de bênção para as pessoas. Então o que eles conheciam das Escrituras era simplesmente para mascarar o sepulcro caiado que eles viviam. E Jesus os confrontou dizendo que vocês são como sepulcros caiados, brancos por fora, mas podres por dentro. Escute só, amados. Muitas vezes, alguns cristãos que desenvolvem uma vida cristã sem poder de Deus se escondem atrás do conhecimento bíblico que têm. Geralmente são cristãos orgulhosos e arrogantes, mas eles estão vazios por dentro. Eles estão sem vida, eles estão frustrados,
1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, lá no finalzinho, diz assim, que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. A Bíblia está dizendo que o conhecimento ensoberbece, independente do âmbito onde esse conhecimento é adquirido, tanto na esfera secular como na esfera espiritual. O orgulho sempre acompanha a aquisição do conhecimento. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, de não nos tornarmos cristãos inchados de conhecimento, mas sem a vida de Deus. Pastor, qual seria o conceito correto de crescimento para a vida cristã? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, demonstra muito bem isso, quando diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Está aí, queridos, um crescimento equilibrado para a nossa vida. Eu cresço no conhecimento, mas eu cresço na graça também. Porque quando você cresce só no conhecimento, é como se você andasse manco. Está faltando graça, meu irmão. Está faltando graça. E quando você cresce só na graça, só nas experiências, você também caminha manco, porque está faltando doutrina, está faltando conhecimento. Mas eu preciso crescer no conhecimento e na graça. E isso vai abrindo caminho para que o sobrenatural aconteça através da nossa vida. Em segundo lugar, diga comigo, a fé genuína produz obras vivas. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Irmãos, nós não podemos ter boas doutrinas sem a manifestação do poder de Deus. Todo o nosso sistema de ensino, seja na célula, no discipulado, aonde for, ele deve projetar nas pessoas uma fé operante, uma fé viva. Posso ouvir amém? Marcos capítulo 16, versículo 18 diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Alguém que crê ainda nisso nessa manhã? Qual foi a última vez que você colocou as mãos sobre o enfermo e ele ficou curado? Qual foi a última vez? Nós cantamos aqui nessa manhã: como prometestes, derrama o teu espírito. Isso aqui é uma promessa, amado. Isso aqui é uma promessa. Eu contei aqui na vigília sobre o corretor que nos vendeu aquele imóvel aqui da esquina. Nós adquirimos um imóvel, a igreja. E o corretor aqui numa manhã de quinta-feira, numa tarde de quinta-feira, estava com o pastor Flávio na portaria, eu estava de saída. E o pastor Flávio me chamou: Marcelo, ele está com muita dor na coluna. Ele entrou aqui nesse andar, puxando a perna. E com dor na coluna, e aí eu disse: vamos orar por ele, pastor Flávio? Vamos. Levamos ele para a sala e colocamos as mãos na coluna dele. Ele não é um cristão ainda. E nós oramos, amados. E não foi uma oração com sapateado, com nada. Foi crendo. Se impuserem as mãos, eles serão curados. Eu senti a direção de Deus de dizer para ele assim: amanhã, sexta-feira, você vai procurar essa dor e ela não vai estar na sua coluna. E eu falei isso com muita autoridade para ele. E aí eu soube pelo pastor Flávio que ele tinha ligado na sexta de manhã. Eu contei isso na vigília, mas não conseguiram se falar. E também a gente não soube se a ligação que ele fez na sexta-feira era para dizer isso. Mas com 3 dias depois ele ligou. E o pastor Flávio me passou o celular. E ele então compartilhou dizendo: pastor, naquela manhã de sexta-feira, a dor desapareceu da minha coluna. Eu estou sem dor nenhuma. Quem fez isso, igreja? Quem fez isso, igreja? Quem fez isso, igreja?
lá na Presidente Vargas. Lembra do Jairo, né, Rafael? Você estava lá. O Rafael estava perto de mim. O Jairo, ele estava completamente alcoolizado. E mesmo assim a gente conseguiu conversar com ele. E eu disse: Jairo, eu posso fazer uma oração por ti? Ele disse: pode. E eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele. E na oração que eu estava fazendo, eu pedi para Deus um sinal. Que no final daquela oração, todo o álcool da vida dele, do corpo dele, fosse removido. Irmãos, quando eu levantei o rosto do Jairo, ele estava banhado de lágrimas. E nós vimos, Rafael estava lá, um rosto completamente diferente. Porque o Espírito Santo vai até onde a sua fé vai. O Espírito Santo vai até onde a sua fé vai. O doutor Alexandre estava ontem na doca com a gente. Ele e o Enzo. E o doutor Alexandre, queridos, eu percebi o quanto ele estava impactado ali, de ver dezenas de vidas que não queriam dinheiro. Eles queriam a presença de Deus. Eles queriam uma oração. Eles queriam sair daquela vida, como alguns virão hoje à tarde para cá, trazidos por alguns irmãos. Deus quer usar você, amado. Eu estou falando de um evangelho de poder que precisa acontecer em cada um de nós, amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos chamados para andar nas boas obras. Irmãos, nós vivemos numa cultura que valoriza muito mais a teoria, que valoriza muito mais conceitos do que experiências com resultados. No meu processo de graduação em administração, eu fui lecionado por professores que nunca tiveram um grande negócio para administrar. No meu processo de graduação em teologia, eu fui ministrado numa disciplina por um professor sobre a matéria crescimento de igreja, mas a igreja dele nunca crescia. E até fechou. Porque nós vivemos numa cultura que valoriza muito mais o conceito e a teoria. Normalmente, quando surge um projeto no nosso coração, a gente vai logo escrever e às vezes são 10, 15, 20 folhas de teoria. E às vezes não tem prática nenhuma. E eu receio que essa cultura esteja sutilmente moldando a nossa fé, moldando, queridos, os nossos ministérios. Onde pouco se vê do poder de Deus na nossa vida. Muita teoria e pouca experiência com Deus. Em terceiro lugar, diga comigo: repudie a sedução do evangelho sem poder. 1 Coríntios, irmão, isso me arrebentou. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 14 a 20, são palavras do apóstolo Paulo dizendo: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, como também eu não estou falando nada aqui para te envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo evangelho vos gerei, foi eu que vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele é fiel no Senhor. Ele não arredou o pé daquilo que eu ensinei para ele. Ele não abriu mão do evangelho de poder que eu ensinei para ele, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino a cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Diga amém, diga aleluia. Dê um aplauso a Ele e libere um grito de júbilo. Aleluia! Paulo estava dizendo, amados, Paulo estava advertindo a igreja de Corinto: olha, muito cuidado para vocês não serem seduzidos por um evangelho sem o poder. Eu quero que vocês saibam que foi eu que gerei essa igreja aí. Vocês são os meus filhos amados. Vocês podem ter até 10.000 professores, mas foi eu que gerei vocês. Vocês podem ter até 10.000 oradores sobre vocês, mas foi eu que gerei vocês. E eu gerei vocês para viverem uma vida cheia do poder e não cheia da sabedoria humana. Eu não impressionei vocês com o meu carisma pessoal. Eu não impressionei vocês com uma retórica de sabedoria humana. Eu não impressionei vocês com uma teologia morta. Mas eu fui ter convosco no poder do Espírito Santo. O versículo 17 diz: é por esta causa que eu estou enviando Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Igreja de Corinto, eu estou enviando Timóteo. Eu não posso ir agora aí, mas eu estou enviando um discípulo muito fiel que eu tenho. E esse discípulo, ele vai começar a relembrar quando eu estive com vocês. Porque Timóteo está vivendo esse evangelho de poder. Então ele vai ajudar vocês a retornarem para o lugar que vocês iniciaram. Até porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. No original grego, esse versículo está colocado da seguinte forma: o reino de Deus não consiste de logos, mas de dunamis. O que arrebenta as portas do inferno é o poder de Deus. Eu vou repetir isso: o que arrebenta as portas do inferno é o poder de Deus. Paulo estava dizendo, em outras palavras: vocês têm aí bons instrutores, bons pregadores, bons oradores, bons ministradores, bons professores, que usam muito bem a palavra, mas com pouco poder. Era isso que ele estava dizendo. Irmãos, como Paulo, não deixemos que mudem a essência do evangelho original na nossa vida. Posso ouvir amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo de 1 a 5, ele continua falando a essa igreja, dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O poder de Deus naquela igreja estava sendo substituído pela retórica, pela oratória de mestres cheios de filosofias humanas, cheios da sabedoria humana. Eram discursos que impressionavam multidões, mas não tinha poder de Deus. Paulo estava dizendo: olha, eu ensinei vocês a terem uma fé fundamentada no poder de Deus. E Paulo estava querendo resgatar isso naquela igreja. Escute bem, amado. Sem o poder do Espírito Santo, qualquer igreja falha na sua missão de implantar o reino de Deus nessa terra. Qualquer uma.
Eu duvido uma igreja conseguir conquistar uma cidade para Jesus sem o poder do Espírito. Eu duvido. O poder do Espírito é o melhor e maior método que uma igreja pode ter numa cidade. Posso ouvir amém? Nós precisamos desse poder, queridos, em todas as áreas da nossa vida, inclusive até dentro da nossa casa. Nessa dinâmica de pedir ao Espírito Santo que a cada dia eu possa estar sensível àquilo que Ele quer fazer. Quantos já estão fazendo isso? Que eu já venho desafiando algumas pessoas. Glória a Deus. Pela manhã, faça isso. E nessa dinâmica teve uma quarta-feira, foi quarta-feira agora. Eu já estava em casa à noite e eu me perguntava, Espírito Santo, o dia está acabando e eu não consegui ver a oportunidade que eu te pedi que tu me desses durante esse dia. Irmãos, eu estava na sala de casa. Falei isso para o pastor Léo. Eu estava na sala de casa. E a minha filha Nicole estava lá no pátio. Eu consegui olhá-la pelo vidro. E naquele momento o Espírito Santo me deu um raio-x de algo que estava no coração da Nicole e eu não sabia. E nem a Andresa sabia. Irmãos, eu fui para cima da Nicole como um leão, não no sentido de agredi-la, mas com aquela ousadia de Davi arrancando a ovelha da boca do leão. E eu comecei a falar sobre algo que nós gostaríamos de ver acontecendo e que nós não sabíamos então do que estava no coração dela, até que o Espírito Santo nos mostrasse naquela noite. E ela relutou com aquilo que nós estávamos falando, correu para o pátio e ali chorando, ela confessou que num determinado momento alguém tinha lançado uma palavra maldita sobre ela. E aquilo havia gerado um complexo no coraçãozinho dela. E foi tão linda a libertação da nossa filha naquela noite, que mudou da água para o vinho, não foi, filha? Ela venceu aquele complexo na mesma noite, porque nós estamos vendo o fruto disso. Pode dar um aplauso ao Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro de casa. Léo estava com a pastora Rosana agora sexta-feira numa visita e ali uma possessão. Aí você vai expulsar demônio dizendo, olha, demônio sai porque eu sou da IBMA, já congrego lá 20 anos, me respeita, viu? É assim? Mostrando o seu diploma de teologia para ele, é assim? Mostrando a sua carteirinha de membro de igreja, é assim? Não. Demônios saem pelo poder que há no nome de Jesus. Quantos querem ser usados para expulsar demônios nessa geração? Eu faço votos que Deus coloque diante de você umas 10 possessões essa semana, para Ele te usar. Não adianta se benzer, irmão. Diga para o seu irmão, deixa Deus te usar, meu irmão. Sacode ele aí, irmão. Deixa Deus te usar. Amém. Meu irmão, é teoria e prática. Amém? Então você vai estagiar essa semana no poder do Espírito. A igreja de Corinto foi transformada num clube de conhecimento filosófico, teórico da sabedoria humana. Os líderes eram impecáveis na retórica, mas no dia a dia eles viviam como se o poder de Deus, como se o poder do Espírito não existissem. Eles tinham palavras persuasivas, mas eles não tinham o poder do Espírito que transformava vidas. Sabe, amados, em muitas igrejas hoje já não se ouve mais falar sobre batismo no Espírito Santo. Em muitas igrejas hoje já não se ouve mais falar nos dons do Espírito. Em muitas igrejas hoje, as manifestações do poder de Deus estão desaparecendo. E em último lugar, diga comigo, cristianismo
não é filosofia, é relacionamento. Nós precisamos entender que Deus é uma pessoa. Ele não é um conceito, ele não é uma teoria, ele não é uma ideologia, uma filosofia, uma influência. Eu tenho que me relacionar com Ele. E é impossível alguém que se relaciona pessoalmente com Deus, que esse Deus não se manifeste através da vida dessa pessoa. É impossível. Curas, libertações, conversões são os sinais que acompanham aqueles que andam com Cristo. Aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, está aqui, é na vida dos discípulos. A Bíblia está dizendo que eles pregaram em toda parte. E Deus ia confirmando a palavra deles com sinais. Está aqui. Isso não acontecia só na vida de Jesus. Acontecia também na vida deles. Então nós precisamos treinar a nossa fé. Cada vez que você ora por um enfermo, você está exercitando a sua fé. Deus não mandou, querido, você mudar a vida de ninguém. É Ele que faz isso. Mas nós precisamos orar exercitando a nossa fé. Uma pessoa, há 15 dias atrás, do nada, disse para mim: pastor, eu não enxergo desse olho. E o olho dele realmente era azulado. E o outro ele enxergava. E ele estava numa obra. E caiu uma saca de cimento, e o cimento caiu no olho dele. Ele foi lavar o olho esfregando e comprometeu as suas córneas. E ele não conseguiu, assim, de imediato ele já não enxergava mais nada. Ele conseguiu fazer um transplante, mas houve rejeição. E ele está cego de um lado. Irmãos, eu não perguntei nada, mas ele estava me falando aquilo. Para quê? Para quê? Para eu dizer para ele: olha, procura São Paulo, procura os Estados Unidos, procura um tratamento melhor. Olha, te conforma, cara, pelo menos tu tem mais um olho. Meu irmão, não era para isso que ele estava me contando isso. Ele estava me contando aquilo para eu colocar a mão no olho dele. E eu chamei ele à parte e fiz isso. Senhor, eu creio que tu podes restaurar a vista desse homem. Eu bati uma foto, queridos, do olho dele, estou orando todo dia. E no dia seguinte ele me contou, sem eu perguntar nada: pastor, ontem eu vi um flash. E eu cheguei a pensar que eu ia enxergar. E essa semana ele me contou que toda a inflamação que havia no olho dele desapareceu. Mas eu disse para ele: não está bom ainda. Não está bom. Irmão, se Jesus, que foi Jesus, orou por um cego, aí perguntou para ele: e aí, como é que tu está vendo? Ele disse assim: olha, eu olho para as pessoas e parece árvore, eu olho para as árvores e parece pessoa. Aí Jesus orou por ele a segunda vez. Meu irmão, se Jesus, que é Jesus, orou a segunda vez por um cego, o que dizer de mim e de ti? Vai orando, meu irmão. Amém? Vai dando uma de doido. Numa hora dessa o defunto levanta. Mas todas as vezes que você vai dizer para as pessoas uma outra coisa que não seja o poder de Deus, é como se você estivesse ofendendo o Espírito Santo. Como você pode dizer que o Espírito Santo é teu amigo, se você não deixa ele fazer aquilo que ele mais gosta, que é usar você? É uma ofensa para o Espírito Santo quando nós negamos a ele a nossa boca, quando nós negamos a ele as nossas mãos. E para terminar, Atos 4, versículo 29 a 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Os discípulos estão dizendo: olha, Senhor, enquanto a gente vai pregar a palavra com intrepidez, vai fazendo cura, milagre e maravilha. Os discípulos entenderam isso, amados. Os fariseus transformaram a Bíblia
em um livro de fórmulas para viver. Eles transformaram a Bíblia numa receita de bolo. Eles não aprendiam das Escrituras para serem cheios do poder, mas sim para debater. Amado, eu quero convidar você a não fazer da Bíblia um mapa de viagem. Porque quando você faz da Bíblia um mapa de viagem, você fica meio perdidão. Mas faça da sua experiência com o Espírito Santo como se ele fosse o seu guia turístico. Ele vai te conduzir na direção certa todo dia. Faça do Espírito Santo o seu guia, para que ele direcione a sua vida, para que ele guie você. Hoje eu quero orar pelas pessoas que desejam dizer: pastor, eu quero viver esse evangelho de poder. A partir de hoje eu quero que a minha vida cristã tome novos rumos. Eu quero sair dessa vida de mesmice, dessa vida religiosa. Porque muitas vezes aquilo que os fariseus não viam, é aquilo que a gente não está vendo. Ontem eu orei aqui, ontem à noite, para que Deus arrebentasse no nosso meio todo orgulho religioso. E sabe o que eu fiz quando eu desci do púlpito? Eu fui o primeiro a me ajoelhar aqui. Porque o orgulho religioso é aquilo que nos faz achar que a gente já sabe tudo. Não, eu já sei, eu já conheço isso aí, pastor. Esse negócio de encontro tremendo, isso aí eu já sei tudo. Isso é orgulho religioso. Porque quanto mais íntimos formos de Deus, mais quebrantados devemos nos revelar. Mais servos devemos nos revelar. Então eu quero orar nessa manhã por todos aqueles que desejam dizer: Senhor, eu quero viver esse evangelho de poder. Hoje a minha vida vai ganhar novos rumos. Se é desejo do seu coração, eu te chamo aqui à frente em nome de Jesus, amado. Ai, Senhor. Irmãos, eu estou tão convicto da presença de Deus. Sabe, Paulo, existem muitas convocações minhas que eu sempre te vejo aqui na frente, você como um diácono. Talvez tinha tudo para nem estar aqui. Eu me encontrei nesses dias contigo ali no hall da igreja dizendo: Paulo, eu sei do fogo e da sede que queima no teu coração por almas, por evangelismo. Eu tenho certeza, Paulo, que há uma unção que Deus vai renovar sobre a tua vida, para que tu sejas boca de Deus nessa geração, Paulo. Eu tenho orado dizendo a Deus, querido, que eu renuncio todo o pastorado se não for para viver um ministério na liberdade do Espírito. Viu, Edson? Eu sei que esse fogo queima em ti, viu, Edson? A vida da sua esposa, eu sei disso. Hoje, nessa manhã, amém. Hoje, nessa manhã, o Espírito Santo está perguntando: qual é o fogo que queima no seu coração? O Espírito Santo de Deus só tem um fogo, só um. E ele está perguntando nessa manhã: seria o mesmo fogo que tocou nos lábios de Isaías? Seria esse mesmo fogo? Porque o fogo que tocou na boca de Isaías levou Isaías a dizer: eis-me aqui. Nós não vamos despertar essa geração a menos que esse despertamento aconteça dentro de nós. Você não precisa ir para a África e para a Índia. Ali na Presidente Vargas, você vai ver que você não tem problema não, querido. Satanás está prendendo a igreja nos seus próprios problemas. Satanás tem descoberto isso. Pessoas que por 10, 15, 20 anos lambendo as mesmas feridas que Jesus já levou na cruz.
Na Índia tem dois irmãos em Cristo, um é cego e o outro tem problema nas pernas. Eles pegam a bicicleta, o cego senta na garupa para pedalar, e o que tem problema nas pernas vai conduzindo a bicicleta e eles vão para pregar o Evangelho. E nós que podemos andar, podemos enxergar, podemos falar, o que nós estamos fazendo? Eu me lembro da oração que eu fiz no início desse culto, pedindo que o Senhor estivesse removendo todo o alicerce que tem gerado em nós uma fé vazia, hipócrita, fingida, sem vida. E o Espírito Santo já começou a fazer isso aqui. Comece a falar com Ele, amado. Oh, Espírito Santo. Nossa fome por Deus precisa ser maior nessa manhã do que pelo almoço que nos aguarda, querido. Nosso desespero por Deus precisa ser maior. Como prometestes, Espírito Santo, vem nessa manhã. Não espere nada de mim, é Ele, querido. É Ele que te toca nessa manhã. É Ele que te enche nessa manhã, é Ele que te abraça nessa manhã, é Ele que te coloca no colo nessa manhã. Hoje é uma manhã de libertação e de liberdade no Espírito. Ah, amado, tem fogo. Tem fogo no altar de Deus, querido. Derrame a sua vida como um vaso de alabastro na presença dEle nessa manhã. Sabe, enquanto o Espírito Santo não detectar essa fome dentro de você, esse anelo dentro de você. Oh, querido, Paulo e Barnabé estavam orando, jejuando, adorando, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio. Vem, Espírito Santo, nessa manhã. E o Espírito Santo disse naquele dia: separai-me, Paulo e Barnabé, para a grande obra que eu tenho para a vida deles. Oh, Espírito Santo, deixa Ele te separar nessa manhã, querido. Há muita glória, há muita presença de Deus aqui. Não seja vencido pela religião nessa manhã. Não deixa a religião calar os teus lábios. Não deixa a religião calar a tua adoração. Hoje é a manhã do teu clamor. Hoje é a manhã da tua libertação. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixa Deus te encher, Felipe. Deixa Deus te encher, Cristina. Deixa Deus te encher, Zé. Oh, deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher, Regina. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Oh, Espírito Santo, vem. Deixa Deus te encher, Paulo. Oh, deixa Deus te encher, Chico. Oh, deixa Deus te encher. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Leva com o teu rio, Espírito Santo, que traz vida. Oh, esse é o teu chamado, Bena. Não foge dele, Bena. Oh,
Tenho as palavras certas a dizer, Espírito Santo, provocar, Espírito Santo, querer-me Espírito mais. Santo. Muita fome nessa manhã, Espírito Santo. Há muita sede nessa manhã, Espírito Santo. Oh, Deus. Então vem, Deus te encher, Luciano. como prometeste, Oh, Espírito derrama o Santo. teu Espírito, derrama o Ele teu está aqui, igreja. Espírito. Beba. Beba. Deixa Deus te encher, Márcio. Deixa Deus te encher, Rita. Deus tem um ministério contigo, Rita. Deus tem um ministério contigo, Márcio. Oh. Beba. Invade minha escuridão, Oh, beba. onde me escondo. Beba. Tem água fresca nessa manhã, igreja. Beba. Me abraça com os Espírito teus Santo. braços, com Oh, Espírito tua Santo. paz, Senhor. Mais unção nessas mãos, Espírito Santo. Mais unção nessas mãos, Me Espírito alcança Santo. quando me escondo, Oh, Espírito Santo. se me alcança Seja cheia, quando seja cheia, fujo. seja cheia, seja cheia. Oh, Vem encher-me. oh, Espírito Santo se move nessa manhã, igreja. Receba mais, receba mais. Então Vem, Espírito, como prometeste, vem. derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Beba, derrama o beba, teu Espírito. beba, Igreja Batista, beba. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Esse momento é teu, Espírito Santo. Esse momento é teu, Espírito Santo. Esse momento é teu. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor Pega é ele, Espírito. como Pega de um ela, pai Espírito. e de um Pega, irmão, pega como ela, a garra Espírito. de um leão. Pega ela, enche, Assim enche, como enche. violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um Beba, leão, beba, assim como beba. nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, Vem, Espírito. Vem, Espírito. Orebanacou e Andramanai. Orebanacou e Andramanai. como prometeste, Recou e derrama o Andremanacedequei, teu Andramanai. Espírito, derrama o teu Espírito. Orebanacou e Então Andramanai. vem, como prometeste, Recou e derrama o teu Andramanai. Espírito, Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus sopra nesse lugar. O Espírito Santo de Deus se move nesse lugar. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Certa vez o Senhor disse a Ezequiel: Ezequiel, o que tu vês? E Ezequiel disse: eu vejo um vale de ossos secos.
O Espírito Santo está dizendo nessa manhã, igreja, que não basta você ter uma visão do que você tem que fazer, que não basta você ver os carentes, os abandonados, os enfermos, não basta você enxergar isso. Hoje o Espírito Santo está te perguntando, igreja, o que tu estás vendo nesses dias, dentro da tua casa, dentro da tua faculdade, dentro do teu condomínio, da tua vizinhança, do teu trabalho. O Senhor disse, Ezequiel, não basta que tu tenhas uma visão, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. E a Bíblia diz, amados, que na medida que ele começou a profetizar, o Espírito de Deus se levantou dos 4 cantos da terra e começou a soprar sobre aquele vale de ossos secos. Espírito Santo, o Espírito Santo se levanta nessa manhã. Profetiza, Ezequiel, levanta a tua voz, profetiza. Levanta a tua voz e profetize nessa manhã. Levante suas mãos e comece a profetizar. Aleluia! Derrama, Senhor, do teu Espírito. Profetiza. Abre a tua boca, igreja. Derrama, Senhor, teu Espírito. O teu Espírito. Sim, sim, sim. Sobre o vale de ossos secos, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Grite nessa manhã, chame por ele, chame, chame. Como prometeste, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama o teu chame Espírito. por ele, chame por ele, Então grite vem, por ele. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, vem, Senhor, como prometeste, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como violentamente me persegues e me abraças, me resgatas com teu amor. Me envolve em quem tu és, Senhor. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves, me restauras, me enches de quem tu és, Senhor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Sodeko yandramanai, Frebanakov yandramana sodeke yandramanai, Sodeko yandreke yandremanai, Orebanako yandramanai,
Rebanako Yandramanaya. Rebanako Yandramanaya. Rebanako Yandrebanaso de Ke Yandramanaya. Rebanako Yandramanaya. Rebanako Yandramanaya. Igreja, o Senhor nos mostra nessa manhã o Espírito Santo reconstituindo as mãos de um corpo e os pés de um corpo. E o Senhor está dizendo profeticamente com essa visão que nessa manhã Ele está restaurando a caminhada da sua igreja. E Ele está restaurando a autoridade espiritual do seu povo representada nas mãos. A partir dessa manhã, o Senhor está criando uma veia profética na sua vida, onde Ele vai fazer valer a sua palavra que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A partir dessa manhã, você vai perceber algo diferente nas suas orações pelos enfermos. Você não somente vai orar, mas vai ver os resultados dessa oração. A partir dessa manhã, você que se abre para o mover do Espírito na sua vida, você começará a ter experiências pessoais com o Espírito Santo de Deus, onde você vai ouvir audivelmente a sua voz, e você vai perceber nitidamente que é Ele que faz, que é Ele que move, não é você. Hoje o Senhor arranca a armadura de Saul da tua vida. Você não andará mais pela armadura de Saul, por uma armadura que os homens tentaram colocar em você, mas você caminhará pela unção do Espírito, pelo poder do Espírito, e Ele vai te usar com muita simplicidade, porque aquela baladeira, aquelas pedras representavam nas mãos de Davi a simplicidade do que ele era e do que ele tinha. E é dessa forma que o Espírito Santo nos usa, com muita simplicidade. Hoje o Senhor está te abraçando nessa manhã. Hoje o Senhor sussurra nos teus ouvidos dizendo: meu filho, minha filha, eu estou te trazendo de volta. Eu estou te trazendo de volta para um relacionamento pessoal comigo. Porque é nesse relacionamento pessoal com Ele que tudo nasce, que tudo acontece, que tudo é realizado através da nossa vida. Há uma unção nessa manhã que te banha. Há uma unção nessa manhã que te lava. Há uma unção nessa manhã que te renova. Há uma unção nessa manhã que te restaura. Há uma unção nessa manhã que te cura. Há uma unção nessa manhã que te liberta. Há uma unção nessa manhã despedaçando todo o jugo da religião. Nessa manhã o Senhor está arrancando escamas dos nossos olhos. Nós vamos ver a vida cristã diferente a partir de hoje. Nós vamos ver as pessoas diferentes a partir de hoje. Haverá um impulsionar do Espírito no nosso dia a dia.
para que estejamos ministrando sobre muitas vidas. É assim que eu te abençoo nessa manhã e declaro isso sobre a tua vida. Novos céus sobre a tua cabeça nessa manhã. Novos céus sobre a tua cabeça nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.